Eu quero dividir com você mais um insight aqui, agora dessa vez focando nas capacidades do ser humano. E as capacidades também podem estar relacionadas com as necessidades do ser humano. São 4 delas e são extremamente importantes para você saber e diferenciar essas capacidades que fazem a gente acordar cedo pela manhã, a gente ir trabalhar, a gente ter uma família ou não. Isso tudo vai estar relacionado a essas 4 capacidades do ser humano. E quais são elas, Fernanda? A primeira capacidade do ser humano é viver. Exatamente, isso está alinhado justamente ao que é o físico, a sua capacidade de respirar, a sua capacidade de vivenciar o agora, você projetar coisas para o futuro, mas pensando no seu ambiente físico, no seu físico, você reconstruindo o seu bem-estar, a sua saúde física e mental, relacionado ao ambiente físico em que você está instalado. Sim, isso tudo envolve o viver, e o viver não é só verdadeiramente as suas interações sociais, que a gente vai falar depois. Então isso está relacionado ao quê? A sua condição de abrigo, a sua casa, onde você vai morar, onde você vai estudar, buscar o seu conhecimento. Isso tudo está relacionado ao ambiente e ao seu estado físico. Sim, então viver envolve tudo isso. Exatamente. E tá, Fernanda, e qual é a segunda capacidade do ser humano? A segunda é a capacidade de amar. Verdadeiramente, amar. E amar está relacionado às interações sociais, às trocas de afetividade. Sim, não é só a nível sexual. Está relacionado a nível de afeto, de carinho, de você proporcionar o conforto a outra pessoa. E essa outra pessoa pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, as pessoas que convivem com você, seu amigo, sua amiga, seu colega de trabalho, que também pode estar precisando de um afeto, de um abraço, de um aperto de mão. Nós, seres humanos, somos seres sociais que precisamos contato. E esse contato pode ser no olhar, pode ser num sorriso, pode ser apenas num aperto de mão. Então o ser humano tem essa capacidade de amar. Assim como também tem a outra capacidade, do sentimento negativo. Mas o principal que a gente pode se apropriar dele é a capacidade de amar, que está relacionado ao social, ao ser social. E isso é uma capacidade intrínseca do ser humano que consegue deixar cada vez mais complexo o sentimento de amor, o sentimento de afetividade, do sentimento de conexão afetiva com outros seres humanos e até mesmo com um animalzinho, por que não? Porque nós temos essa capacidade de amar. E isso é uma capacidade e uma necessidade também do ser humano. Então não é só viver no seu ambiente físico, viver de maneira saudável ou não, isso tudo é escolha. Isso também está relacionado ao social, que é o amor, a capacidade de amar. E qual é a terceira capacidade do ser humano? Diga aí, vê se você conhece, se você sabe. Aprender. Essa capacidade do ser humano é incrível e envolve o quê? O nosso cognitivo, as nossas áreas de memória do cérebro, a nossa busca incessante pelo conhecimento, pelas coisas diferentes, pelas novidades, para aprofundar no conhecimento da natureza, da outra pessoa, de entender a outra pessoa, de buscar compreender alguma situação que estava precisando do seu toque em determinado problema que você achava que não tinha solução e você utilizou a sua mente, as suas experiências anteriores para trazer lições importantes e produtivas para uma demanda dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, dentro do seu dia a dia. Então, sim,
Existe essa capacidade do ser humano de aprender e a gente aprende a cada segundo. Aprende com a outra pessoa, aprende com uma circunstância, colhe lições aprendidas daquela circunstância, daquele projeto, daquela situação. Então nós, seres humanos, temos a capacidade de aprender e a gente aprende a cada segundo. E o aprendizado, como eu falei num outro vídeo, é emocional. Envolve o seu sistema límbico, a sua memória. A memória está bem lá dentro do sistema límbico, em algumas regiões específicas. Então sim, o ser humano tem a capacidade de aprender. E você, como ser humano, você não é um robô, não é outro animal, você está aqui aprendendo. Assim como eu estou aprendendo a partir do momento que você tece algum comentário ou deixa alguma informação relevante sobre algo importante que você considera importante na sua vida. Então sim, o aprendizado é mútuo, tanto indo quanto voltando. O aprendizado é no sentido de Bluetooth, sempre tem essa conexão. E outra coisa extremamente importante que muitas pessoas não deixam e não se percebe o quanto isso é importante. Esse quarto, digamos assim, essa quarta capacidade humana, quarta necessidade humana é deixar um legado. Como assim, Fernanda, deixar um legado? Sim, nós seres humanos somos tão diferenciados, temos tantas capacidades e deixar um legado é uma delas. Seja você deixar um filho no mundo e esse filho esteja encaminhado na vida, isso é um legado. Deixar um livro, uma produção científica, um artigo científico e outras pessoas também vão utilizar aquele artigo, é um legado. Você deixar o seu conhecimento como pai, mãe, ou avô, avó, irmão, irmã, um conhecimento importante para a pessoa que vai usufruir daquele conhecimento, é um legado. Você deixar uma árvore plantada é um legado, né? Pessoas falam que se você plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, são todos partes de um legado. Só que tem muito mais do que esses. Então sim, a necessidade de você deixar algo para a humanidade. E essa necessidade de deixar algo para a humanidade, se for ainda melhor e cada vez mais uma coisa que vai contribuir para a humanidade, nossa, aí você deixou um legado assim de grandes proporções. Seja um pesquisador que descobriu a vacina, a gente sabe que tem muitos legados que envolveram a história da humanidade, a história do Brasil, a história de um país específico, e isso pode ser utilizado em várias outras condições, né? Se a gente for pensar a lei de Newton, o quanto isso é atual, aquele legado que muitas vezes ultrapassa o tempo, que ele é atemporal. E tem os legados que são locais, que são os nossos relacionamentos. Isso são legados também, que cada vez mais quando a gente constrói relacionamentos produtivos, relacionamentos saudáveis, a gente está construindo um legado que às vezes a gente pode até não ver no futuro, mas a partir do momento que a gente se propõe a educar aquele filho, um sobrinho, uma sobrinha, um aluno, uma aluna, a gente está perpetuando um legado produtivo para aquela pessoa. Você já parou para pensar o quanto você pode estar sendo uma peça fundamental na vida de outra pessoa? Isso é deixar um legado. Isso também é deixar um legado. Você não precisa descobrir a vacina da dengue. Você construindo o seu dia a dia de maneira produtiva, traçando bons relacionamentos saudáveis, contribuindo para o conhecimento de uma outra pessoa, você está construindo um legado. E você nem tinha atinado para isso. Pois é. Então construa cada vez mais o seu legado. Deixe para as pessoas que importam o quanto você é significativo e tão ímpar nesse mundo. Até mais.